Livro de Jó, capítulo 8, verso 7. Livro de Jó, 8, 7. Olha só o texto dessa manhã. Eu fiz, hoje de manhã pegou a pastora Damares, às 8, o pastor Márcio pregou às 10h30. Peguei um bem bolado dos dois e uma ideia de sementeira, e nós vamos falar hoje nessa noite. Olha só, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Vamos falar, vamos ler de novo, porque isso é demais da conta. Embora o teu começo seja humilde, contudo o teu futuro será grandioso. Isso é a semente. Agora tem outro texto, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. O seu começo é humilde, mas o seu futuro tem prosperidade. Vou dar um exemplo aqui, o FAD, culto de jovens e adolescentes. 50, 30, 35, 40, rompeu, passou de 50. Aí vai 50, 60, 70, 80, 100, consolidou. Aí vai 110, 120, 150. Vamos construir a Igreja Galpão para o culto de jovens. Olha, quando começou, eles reuniam 80, 90. Então, lá no culto de jovens, lá no Galpão, cabe 200. Hoje, aí chegou 200. Então, não dá para fazer mais na Igreja Galpão. Ontem, 274 jovens e adolescentes reunidos. Essa bênção está na tarde da bênção. Essa bênção está no culto das 6h30 do milagre. Essa bênção está no culto do Espírito Santo. Essa bênção está no culto do milagre das 5h30. Você pode dar um glória a Deus aí? As coisas vão criando corpo. Você vai dando aleluia e a igreja vai acontecendo. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, aquele que dá a semente ao que semeia, e o pão a quem come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Eu vou ler de novo, porque o versículo é muito forte. Aquele que supre a semente ao que semeia, quem dá a semente para quem semeia, e o pão a quem come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Você pode dar um glória a Deus e você já pode se assentando, fazendo um favor. Irmãos, bastante atenção para que a gente possa ser bem objetivo e também abençoar a sua vida. A palavra de hoje ela é sementeira. Você pode ver aqui o nome sementeira e você vê grãos aqui na terra. É assim que planta. Você coloca os grãos na terra e você precisa de muita força para plantar. Não é fácil plantar. Quem já foi agricultor aqui, levanta a sua mão. Já foi do campo. É fácil? Não. Já pensou quando você pega um terreno bem árido, um terreno bem seco, uma terra dura, onde você bate a picareta e ela pula? Quando Israel volta do cativeiro, depois de ficar tempos sob domínio de babilônicos, de medos e persas, de assírios, eles são trazidos de volta. E quando eles chegam em Jerusalém, havia um caos. Havia uma destruição, mas estava pior. Mas Neemias foi lá e reconstruiu muros, pelo menos deu uma segurança. Das coisas mais importantes é ter segurança onde você mora. Você poder ter segurança. Qual é a nossa segurança hoje, espiritualmente falando? É que mora em nosso coração o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E você, como templo do Espírito Santo,
o inimigo não lhe toca. Você pode dar um glória a Deus por isso? Toca não. No corpo de Jesus, na cruz do Calvário, era normal, era comum, era costumeiro, toda vez que morria alguém na cruz, eles quebravam os ossos da pessoa para facilitar a tirada da cruz. Mas Jesus tinha o seu coração voltado para Deus. Jesus era o próprio Deus na cruz. Quando chegou a vez de tirar Jesus, nem o osso quebrou. Tinha proteção. Irmãos, existe um inferno aí lutando contra a igreja. A nossa luta não é carnal. A nossa luta é contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Nós temos a presença de Deus sobre a nossa vida, que nos garante paz e segurança. Então levanta a sua mão para o céu e fala assim: a minha casa tem muros, e esses muros me protegem. Qual o muro que te protege? O Espírito Santo. Os anjos guerreiros de Deus. A sua semente te protege. Quando a gente semeia dízimos e ofertas, a gente protege a nossa finança do devorador. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. Aí quando Neemias vai lá, ele constrói a segurança da cidade. Só que quando Israel chega, meu Deus, eles não tinham pé de milho, eles não tinham pé de trigo, eles não tinham pé de amendoim, eles não tinham pé de quiabo, eles não tinham nada. E aí eles foram lançar a semente na terra. Só que eles também não tinham ferramenta. Fica mais difícil. Está aqui o Rodrigo Cadorinho, o César, os construtores. É muito mais difícil você trabalhar uma construção sem ferramenta. Você precisa, tem mais pedreiros aqui. Sem ferramental, fica quase que impossível você fazer uma construção. Você tem que fazer sempre na gambiarra. Lembra da história da chave de fenda? Há quem diga que aquele versículo que diz assim: aquele que vai lançando a semente, chorando, voltará trazendo os feixes. Há quem diga que muitos dos israelitas cavaram o chão para colocar a semente na terra com as suas próprias mãos. Mas eles cavaram. E eu gostaria que Deus colocasse na mão de cada um aqui ferramenta para você cavar a tua terra. Ferramenta para você cavar a tua terra. Mas depois que a terra está arada, e nós estamos no propósito de 120 dias, e a primeira fase do propósito termina hoje, que é a preparação da terra, que é a terra sendo preparada. Ontem, a matéria de ontem, está aqui o livro, que você já vai, daqui a pouco eu vou falar dele. A primeira fase é arando a terra, a preparação da terra. Você pega e você prepara uma terra para semear. Quem leu ontem, quem ouviu na voz do Rafael Monteiro, a palavra de ontem, ela diz assim: comparece que ele aparece. Quem leu a palavra hoje, ou ouviu a palavra de hoje, o texto diz assim para nós: não negocie o seu tempo com Deus. Isso é preparação da terra, é quebrantação, é quebrantamento do coração, é arar o coração para receber a semente. E onde é a semente? A semente é a palavra de Deus, que quando ela entra no nosso coração, ela produz fruto. Lembra da semana passada? Jacó sai da sua casa sem nada. Chega no deserto, além de estar sem nada no deserto, Haroldo chega lá, ele coloca de travesseiro uma pedra. Meu Deus, o que esse homem tinha? Uma pedra. E quando ele tinha uma pedra, no meio do deserto, ele deita, ele sonha, e Deus revela para ele uma coisa muito poderosa. Felipe, Deus fala com ele: eu sou o teu Deus. Nessa noite eu falo para você, Sandro, e eu falo para toda a igreja: o Senhor é o teu Deus. E eu falo para você, César: o Senhor é o teu Deus. E eu falo para você, Ana: o Senhor é o teu Deus. E se o Senhor é o meu Deus, Ele vai abençoar. E Ele deu uma promessa para nós: você não vai voltar sem antes cumprir Tiago
Orne e Flávia, tudo que o Senhor lhes prometeu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Levanta a mãozinha para o céu e fala assim: o que o Senhor prometeu está na garantia do céu. E você vai receber. Só que tem que preparar a terra. Então a gente vai preparando a terra. A primeira fase é a preparação da terra. E às vezes preparar a terra parece ser um começo muito modesto, muito humilde, muito simples, muito pequeno, que as pessoas desdenham com a cabeça. Que as pessoas falam assim: que vai dar isso aí? Que vai dar isso aí? Isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Isso aí não vai acontecer nada. As pessoas balançam a cabeça e falam assim: coitado. Um povo vai querer semear numa terra sem ferramenta, olha a mão deles tudo ensanguentada de arar a terra. Esse povo da igreja quadrangular vão chegar aonde? Irmãos, não faz muito tempo, só 37 anos, eu era pastor, e o que eu tinha de bens estava dentro de uma mala marrom. Só isso. E eu cruzava, eu descia no ponto de ônibus, e tinha um ônibus que vinha de Rio Claro para Ipeúna, que muitas vezes eu chegava lá às 5 horas da tarde do sábado para voltar na segunda-feira de manhã, e eu só tinha 19 anos, só com o dinheiro da passagem para ir, porque eu morava em Rio Claro e pastoreava em Ipeúna, era solteiro ainda. E quantas vezes, presta muita atenção nisso, eu quis perder o ônibus. Sabe quando você vai dando passo assim devagarinho para você perder o ônibus? Porque se eu perco o ônibus, eu acho alguém lá no orelhão, tinha que ligar no orelhão de algum lugar, e aí pedia para a irmã Cida, pedia para a irmã Dita, pedia para alguém fazer o culto, o pastor perdeu o ônibus, criava uma história. Quem não quer fazer, cria história. Quem não quer fazer, cria caminhos difíceis. E eu queria criar um caminho difícil, perdi o ônibus, os irmãos iam ficar com dó. E eu ficava no passo lento assim, para perder o ônibus. Aí era um senhor que ele era acostumado já com a gente, e só ele dirigia aquela linha ia para a estrada de terra. E na minha cabeça eu negociava com Deus um monte de dificuldade que tinha ali. 60 minutos com galinha pulando na cabeça, é verdade. O povo levava galinha no ônibus. O ônibus ia entupido de gente, mas só que como eu pegava na rodoviária, eu ia sentado. Só que ele ia pegando pessoas no caminho. Até chegar na saída da pista, irmãos, aqui estava entupetado. Então, não adiantava você ir pegar primeiro ou depois. Alguém ia pressionar você dentro do ônibus. E eu criava desculpas. Mas aí, quando o ônibus ligava, eu falava assim: eu não posso deixar de ir. Ainda bem que tem loja 100. Ainda bem que eu nunca deixei de subir naquele ônibus. Ainda bem que eu nunca deixei de subir naquele ônibus. Eu nunca voltei para casa para falar: mãe, perdi o ônibus. Eu corria. Teve um dia que eu perdi o ônibus, eu saí correndo, eu era mais jovem, forte, eu saí correndo, irmãos, fui lá na Rua 14 e dei com a mão. O Sidão falou assim: ô pastorzinho, por que você perdeu o ônibus? Eu não podia nem falar que estava atendendo o telefone, nem telefone tinha naquela época. Falei: perdi, desculpa, acho que eu bobeei, não vi que era o senhor. Mas mal sabia ele que eu estava negociando a minha não ida para lá com Deus. Mas ainda bem que eu nunca deixei de pegar aquele ônibus. Não deixa de subir no ônibus. Não deixa de cavar a sua terra. Mesmo quando aparentemente não está acontecendo nada. Você está na primeira fase. Você está na fase das sementes. Você vai colocar as sementes na terra. Só que você tem que escolher as sementes que você vai colocar. Você tem que escolher as sementes que você vai colocar. No livro de Isaías, no capítulo 28, do profeta Isaías, ele nos ensina alguma coisa aqui tão especial, tão maravilhosa sobre sementes, que é um negócio impressionante. A parábola da lavoura. A parábola da lavoura. Isso é muito sério. Olha só o que diz a Bíblia. 28, 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Escutai o meu discurso. Por acaso, o lavrador que semeia, lavra a terra sem parar?
Então vamos só ficar lavrar a terra. Aí vai, lavra a terra, e lavra a terra, e lavra a terra, e lavra a terra. Vem cá, Tiagão, faz favor. Lavrador, aprendi com o Xangai, hoje tem que ser forte. Você é forte. Vem cá, Tiagão. Vem cá. Pega o arado aí, Tiago. Já pegou o arado? Ô, Tiagão. Então agora você vai empurrar esse arado até lá. Mas não vai nessa velocidade nunca. Volta para cá, Tiagão. Vem. Mas que... Oh, aleluia. Agora faz mais força. Agora você vai abrir um suco novo. Vai, Tiagão. Aleluia. Vai. Demorou 10 minutos para chegar em meio metro. Aí encontrou uma pedra. Agora encontrou uma pedra. E agora? Tira. Vai tirar. Vai tirar. Vai. Encosta o arado aqui. Encosta o arado. Pega o enxadão. Pega o enxadão. Com o enxadão agora. Aí. Isso aí era pá. Mas tudo bem. Mas faz de conta. Faz de conta que é enxadão. Deu na mesma coisa. Quem sabe usar a ferramenta como quer, não é verdade? É isso aí, cara. Aí você tirou a pedra. Aí você vai ter que pegar a carriola e levar essa pedra, porque ela não pode ficar aí. Entendeu? É fácil? Não é fácil. No seu caminho de Ará, obrigado. Fica aqui um pouquinho. Está com dor nas costas já? No seu caminho de Arar, você vai encontrar lá, vai bater uma foto para você postar no seu Instagram lá. Olha só, no seu caminho de arar, no seu caminho de preparar a terra, tem pedra, tem terreno mais duro, terreno mais mole, tem hora que você vai mais rápido, mas você não lavra a terra para sempre. Não vai, fica aqui só um pouquinho para me ajudar. Você não vai poder lavrar a terra para sempre. Fica cavando e grandeando a terra. Pode colocar, Rafa, para o povo. 28 de Isaías 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Escutai e ouvi o meu discurso. Por acaso o lavrador que semeia, lavra a terra sem parar? Fica cavando e grandeando a terra? Não é assim. Depois de nivelar a superfície, ele espalha a semente. Agora você vai semear. E aqui o semeador, ele semeou 5 coisas: endro, cominho, trigo, cevada, espelta, coentro. Está faltando coentro, não está? Coentro, então. Então, olha só. Endro, coentro, cominho, cevada e coentro. Você vai espalhar a terra. Agora você vai espalhar a semente. Começa a espalhar a semente. Aí, tem um bornarzinho que você usa. O Xangai disse hoje de manhã que ele foi lavrador. Quem acredita, irmão? Quem acredita, levanta a mão. Ele foi. Ele não estava mentindo, não. Tem um menino muito mentiroso lá em Peúna, um moleque era mentiroso. Pensa num moleque mentiroso dos infernos. O moleque mentia demais. E todo mundo gostava de escutar as mentiras dele. Todo mundo gostava de escutar as mentiras dele. Um dia ele estava passando perto de mim e falou assim: ô Tiaguinho, não é você não. Ô Tiaguinho. Estavam uns 4, 5. E ele estava correndo. Falei: conta uma mentira para nós, Tiaguinho. Ele falou assim: hoje eu não posso contar mentira nenhuma. Parou e falou assim: hoje eu não posso contar mentira nenhuma. Por que, Tiaguinho? Porque eu estou correndo. Você não está vendo? Eu falei assim: eu estou vendo. Mas o que aconteceu? É que o passarinho lá de casa fugiu, voou com a gaiola e tudo. Estou correndo atrás. Mentiroso. Aleluia, é mentira. Então agora você vai esparramar a semente. Esparrama a semente. Esparramou a semente? Amém. Obrigado. Fica aí um pouquinho, lavrador. Não é assim? Depois de nivelar a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, lança o trigo em eiras, a cevada no lugar determinado e a espelta na margem. Tá? Essa espelta é o centeio, não é o coentro, é o centeio. É endro, cominho, trigo, cevada e centeio. Ele espalha estas sementes, pois o seu Deus o instruiu como devia e lhe ensina. Obrigado. Já plantou. Obrigado. Vamos aplaudir o Tiago aqui, irmãos. Amém? Então aí, depois que você arou a terra, você vai plantar.
Mas para você plantar, você tem que escolher o que você vai plantar. Está vendo? Ó, já começou a brotar. Ó. Aquilo que era humilde, que era só um terreno, que era só um ônibus que levava um pregador, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. As coisas começam a dar frutos. E é isso que é importante. Quem tem um começo humilde, nunca despreze o seu começo humilde, não. Porque o seu futuro vai ser grandioso. Quem crê, levanta a sua mão. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem já experimentou isso na sua vida, levanta a sua mão. Aí, ó. Começo humilde e as coisas começaram a tomar forma. Começo pequenininho e as coisas começaram a acontecer. Porque você não desistiu. Você entrou no ônibus. Fala comigo assim, eu nunca vou deixar de entrar nesse ônibus. Fala de novo, eu nunca vou deixar de entrar nesse ônibus. Irmão, sabe aquela expectativa de um pastor de 20 anos para entrar naquele ônibus, pregar para 15, se chovesse era para 5. Mas eu nunca deixei de entrar naquele ônibus. Nós não podemos deixar de entrar nesses ônibus que a vida coloca na nossa frente. Não deixe. Porque você vai ter que começar a plantar. O tempo de arar a terra passou. Agora é o tempo de plantio. E o plantio segue algumas recomendações. Cuidado com as sementes que vai usar. Tem que usar uma semente boa. Tem que usar uma semente boa. Outra coisa. Tem que saber o que vai fazer, como vai fazer. Marquei aqui, ó. Tem que se dedicar àquilo que você vai plantar. Tem que ser organizado naquilo que você vai fazer. Você pode ser pequeno, irmãos. Sabe quando eu chamo pregador que me ajuda de obreiros desde 86? Vou fazer reunião com os obreiros. A Lula assim, mas só tem dois, assim, dois. Eu sei a outra. Vamos fazer. A reunião de obreiro eu fazia com 2 pessoas e ali, hoje, só ontem eu fiz com 5.000 diáconos. Ó. Meu primeiro batismo foi no Rio. No Rio, em Santa Gertrudes, que nem ideia para batizar no Rio de Peúna eu tinha. E eu tinha medo de não ter ninguém para batizar, fui batizar junto com o pastor Dário e o pastor Douglas, lá num tanque que tinha lá na cidade de Santa Gertrudes. Arrumei um ônibus emprestado da prefeitura, coloquei o povo no ônibus, nem enchemos um ônibus, mas fomos lá fazer um batismo, batizei 6 pessoas e quase matei um. Quase matei a Rosana. Porque eu batizei a Rosana assim, ó, foi a primeira pessoa que eu batizei. Eu coloquei ela na água e eu desci ela na água, eu com o irmão que me ajudou, não sei se foi o irmão Zé que me ajudou. Quando eu descia na água, eu orei com ela embaixo da água. Estava nervoso. A irmã saiu roxa. Eu falei, fala em línguas, irmã. Mas sabe quantas pessoas, com uma ideia que Deus deu ao seu pastor, se batizaram, Tom, no estado de São Paulo, este mês, segura aí, Rafa, segura aí, esse mês de abril, pastor Paulão, pastor Jorge, uma ideia de quem já batizou no Rio, emprestado dos outros. Até batismo eu tive que emprestar para fazer, porque eu não tinha gente para batizar. Deus me deu essa graça. Quem despreza um começo pequeno, quem despreza um começo humilde, não sabe de quem está desprezando. Olha bem para mim, o seu começo pode parecer modesto. É isso aí, Adriano, já pega a bênção. Mas o seu futuro é promissor. A igreja do estado de São Paulo, vai chegar alguns números ainda, mas até ontem, às 4 horas da tarde, nós batizamos em São Paulo, todas as igrejas juntas. Isso aqui, ó. 4.911 pessoas. Vai dando glória a Deus. É Deus ou não é Deus fazendo uma coisa linda na sua vida? Então levanta a sua mão para o céu e fala assim, o meu Deus, segundo a sua bondade, Ele traz à existência aquilo que é impossível. Olha só, então o trabalhador ele tem que ser dedicado, organizado e planejamento. Conhecer aquilo que vai fazer.
E você vai aprendendo. Não pode ter. Você viu, Tiago? Ele pegou a pá para tirar a pedra. Mas ele viu que a pá fica mais difícil, então ele pegou um enxadão. E depois, com a pá, ele colocou na carriola. Você vai dominando a técnica. Você vai aprendendo. A gente tem que querer aprender. A gente não pode ficar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito de 30 anos. Se você tiver uma ideia, eu estou com uma ideia brilhante. Que é uma ideia? Eu vou alugar filmes para as pessoas assistirem na sua casa. Videocassete. Você já nasceu morto. Lembra quando você tinha que ir na locadora, locar o filme? Quem lembra disso? Loca o filme na locadora, aí tinha o prazo para devolver. Se deixasse para trazer o filme, 2 dias depois pagava multa. Quem já pagou multa de fita aí, ó, tá vendo? Hoje não, hoje você clica lá você clicou, lá já aparece para você a liberação, você já tem, outros não precisam nem disso, já tem tantos esses canais de filme, Netflix e não sei quem mais, esses portais que liberam filme. O mundo mudou. Então você tem que conhecer o que você vai fazer, conhecedor das técnicas que você vai experimentar. Aí entra o milagre, filho. Aí entra o milagre. Aí o milagre começa a acontecer na sua vida. Aí começa a ver a manifestação de Deus, está vendo? Aí, ó, já está na terceira fase, ó, já começa a semente tomar um pouco mais de forma, já começa a aparecer algo mais significativo na sua plantação. Olha bem para mim, presta muita atenção. Isaías 40, 13, livro de Isaías 40, 13, diz assim o Senhor Todo-Poderoso, e nós vamos para o encerramento. Olha o que diz a palavra. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Quem pôs limite nas coisas que Deus pode fazer na sua vida? Só eu que posso, que coloco. Ou instruiu como seu conselheiro, ao 14. A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem pôs limites naquilo que Deus vai fazer na sua vida? Olha o que Jó fala no capítulo 38, verso 36. Jó, ele já está começando a voltar as coisas na sua vida. Jó já pegou a semente, Jó já plantou a semente, Jó já arou aquela terra, Jó já teve muitas situações, só faltava agora acontecer um rompimento. Falta acontecer o startar, como foi falado nos 2 cultos de manhã. Só faltava isso agora, Deus agir, o Senhor abrir, romper. Está faltando pouco, meu irmão. Continua subindo no ônibus. Está faltando pouco, continua acreditando, continua confiando. Olha só, quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente ao 37? Olha que poder. E quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus? Vai ter chuva sobre a sua semente que você plantou, sobre a sua sementeira, porque o Senhor vai abençoar. Faça o seu papel, porque o papel dele ele vai cumprir, e logo, logo, olha como vai estar os teus campos, e quando aparecer a imagem, eu gostaria que você começasse a glorificar a Deus. Os teus campos começam a produzir, e logo, logo aquilo começa a ter forma, e aí vem a última fase. Olha que bonito. Essa visão que você tem que levar para sua casa. Começa a primeira, Rafa. Mas tudo começou lá no comecinho. Sementes. Escolheu bem a semente. Endro, cominho. Endro, cominho, cevada, trigo, centeio. Você tem que criar sementeiras para você. Tem que criar, irmão. Você tem que criar sementeiras. Você tem que dar o seu luxo de criar
na linguagem de vendedor, é um bico. É criar uma sementeira para você usufruir daquilo, recursos, com coisas que você gosta. Com coisa que você tem prazer. Criar sementeiras para você. A vida passa para todo mundo. Lá no céu a gente não precisa mais de nada. Lá no céu nós vamos andar até em rua de ouro. Os muros são de jaspes e de cristal. Lá nem energia solar vai precisar. Porque o rosto do Senhor ilumina os céus. Mas aqui a gente precisa criar sementeiras. O que você sabe fazer? Você é trabalhador, hoje é o culto do trabalhador. Às vezes você desenvolve um negócio tão bacana que dá para você agregar, junto com o teu serviço, mais alguma coisa que vai produzir uma renda extra para você. Pastor, meu pagamento dá só para viver. Está de bom tamanho. Mas você pode criar algum caminho para você ter os seus luxos. Você pode criar algum caminho para você ter alguma coisa extra na sua vida. Isso eu chamo de criar uma sementeira. Isaías ensina a gente a fazer 5 sementes. Endro, cominho, onde que eu estou com cominho? Endro, cominho, trigo, centeio e cevada. Cada um tem o terreno certo. Cada um tem. Você sabe, irmãos, que ninguém precisa perder para você ganhar? Ninguém precisa ser derrotado para você vencer? Isso é em jogo. Alguém perde, alguém ganha. Tem lá 2 goleiros. Tem um goleiro e um centroavante. Final da Copa do Mundo no Catar. Brasil e Alemanha. De um lado está Vinícius Júnior. Do outro lado está o goleiro alemão. Como é que ele chama? Neuer. Ambos servem a Deus. O último pênalti. Se bater, Brasil é campeão. Se Neuer defender, Alemanha é campeã. E agora? Neuer levanta a mão para o céu e fala assim: meu Deus, me abençoa, que eu defenda esse pênalti. Vinícius Júnior levanta a mão para o céu e fala assim: meu Deus, que eu faça esse gol. Quem que Deus vai ouvir? O Senhor vai falar para o anjo: pega a moeda. Se for cara, é a Alemanha. Se for coroa, é o Brasil. É assim? Quem se preparou melhor. Quem estiver mais bem preparado para chutar o pênalti. Então você tem que criar suas sementeiras, criar seus caminhos. Tem muita gente jovem aqui, dá para criar muita sementeira. Dá para criar muitos caminhos. E tem muita gente aqui que já está até aposentado, que dá para criar caminho ainda. Vê a sua igreja. Qual é o segredo da igreja sede de Piracicaba? Um monte de coisa. A gente faz um culto, pastor Jorge, para os pais que ficam esperando os filhos no culto de jovens e adolescentes. A gente faz uma reunião só da espera. Isso é uma coisinha. A gente faz um culto 7 horas da manhã para abençoar trabalhadores. É outra coisinha. A gente faz um culto 6:30 da manhã do milagre. É outra coisinha. A gente faz o culto 7:30 da noite do milagre. É outra coisinha. Então, vai criando caminhos. Vai criando sementeiras. Quando não pega ali, pega aqui. Quando não vai na rede, vai na varinha de anzol. Mas o peixe vem. O milagre acontece. A bênção acontece. E a gente tem que treinar, se preparar, melhorar, querer aprender, querer ouvir. Porque a ovelha que sai por uma porta da cerca, pode sair outras. Então a gente tem que perder, consertar a cerca, para não perder. E assim é a vida, assim é o dia a dia. Cada um destes que eu falei, colhe de uma forma.
Marquei 3 aqui. O endro é com vara. Você vai lá e tira. O cominho é com um pedaço de pau. Tem que bater, porque é mais duro. E o trigo tem que tomar cuidado para não esmagar os grãos. Então, cada um tem um jeito. Cada um tem uma forma. Cada um é colérico. Qual que é as 4 mesmo? Colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Cada um aqui. Tem gente que é sanguíneo, irmãos. Falou, ele já... Outro é melancólico. Cada um tem um jeito. E a gente tem que cuidar de cada um. Não é, Nivaldo? Rinaldo? Cada um tem uma forma, a gente tem que cuidar de cada um. Por isso que vocês são um diferente do outro. Por isso que cada pastor também é diferente do outro. Por isso que cada terreno tem a plantação certa. E eu convido você a plantar. Porque a hora de os cântaros do céu descer, eles vão descer. Eles vão descer. E quando a chuva chegar, meu irmão, quem arou a terra vai colher primeiro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Levanta a mão para o céu e fala assim: aquele que preparou a terra vai colher. Você pode dar um glória a Deus? Semente é um agente multiplicador. Fala comigo assim: semente é um agente que multiplica. Outra coisa, semente, ela cria um futuro, ela amplia possibilidades e ela dá nova condição de vida. Eu vou falar e você fala comigo. A minha semente é um agente multiplicador, ela cria um futuro, ela amplia a possibilidade e ela me dá uma nova condição de vida. Quem aqui quer criar sementes para você, levanta a sua mão. Sementeiras, quer criar? Olha o que vai acontecer com a sua vida. Então pega aquilo que você sabe fazer, começa a estudar, começa a pensar. Esses dias eu vi um irmão vendendo camisa de time de futebol. Perguntei: o que é isso? Você é minha sementeira. Outro escreveu um livro: a minha sementeira. A Bruna escreveu um livro, ela fala assim: pai, isso aqui é a minha sementeira. Cada um vai criando sementeira. Eu sei de pessoas que estão se preparando para as suas sementeiras. Vai criando sementeira, porque hoje é uma semente. Vai mudando a fase, Rafa. Ficou muito bom isso, parabéns. Aí, olha só, daqui a pouco já aparece o fruto. Daqui a pouco, meu filho, olha o que vai acontecer com você. Ó. Esse fruto já está maior. Mas daqui a pouco, ó, vai estar isso aqui na sua casa. Ó. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha o que diz a palavra. Ah, vai aplaudir, aplauda forte. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Eclesiastes 3:11, diz assim a palavra e eu termino. E fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Tudo Deus fez ao seu tempo. Tem paciência. Tem tempo para todas as coisas. E nós estamos no tempo hoje de arar a terra. Nós estamos arando a terra. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.